Olá! Neste novo vídeo da série do processo do trabalho acadêmico, continuamos com a análise da competência material da Justiça do Trabalho, que é aquela que é definida pelo assunto discutido na demanda. Estávamos analisando no vídeo anterior o artigo 114, que estabelece quais as matérias são afeitas à Justiça do Trabalho, e dissemos a regra geral prevista no inciso 1º, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho. Comentamos sobre a ADI 3395, da incompetência da Justiça do Trabalho com relação aos servidores estatutários, ou seja, regidos por uma lei própria distintas da CLT. Falamos do inciso 2º, das ações relativas ao exercício do direito de greve, e falamos também do inciso 3º, das ações inter e intrasindicais. O inciso 4º diz respeito aos remédios constitucionais que podem ser impetrados no âmbito da Justiça do Trabalho. É importante dizer que os remédios constitucionais estão previstos, na Constituição como garantias aos direitos fundamentais. Então, nós temos direitos e garantias fundamentais previstos não só no artigo 5º, mas espraiados em toda a nossa Constituição. E os remédios constitucionais são ações constitucionais de procedimentos céleres, que visam dar concretude e garantir a eficácia desses direitos. E a Justiça do Trabalho ela é competente para processar e julgar os mandados de segurança, os habeas corpus e os habeas data de atos sujeitos à sua jurisdição. Começando dos mais específicos para o residual, o habeas corpus é uma ação constitucional, é um remédio constitucional que pode ser manejado e impetrado para a garantia do direito de ir, vir e ficar contra ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, há uma coação, há uma restrição da liberdade ou há uma ameaça a essa liberdade. O habeas corpus ele pode ser tanto preventivo como repressivo. O seu procedimento está regulado no Código de Processo Penal. Ora, mas se a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça de índole cível e não possui competência penal, por que o Constituinte previu no artigo 114, inciso 4º, Constituinte derivado, o habeas corpus, a competência para processar e julgar habeas corpus? Não podemos esquecer que, muito embora as prisões como regras tenham um caráter penal, voltadas à repressão, à penalização de atos típicos, de fatos típicos, ou seja, dos crimes, de condutas tipificadas pelo direito penal, não podemos perder de vista que também possuímos algumas espécies de prisões civis, que apesar de não serem regra, há a previsão no inciso 67 da Constituição, do artigo 5º da Constituição, da prisão civil do devedor voluntário e inexcusável de alimentos, ou seja, o devedor de pensão alimentícia fixada judicialmente ou por meio de acordo homologado pelo juízo, e também do depositário infiel. Por exemplo, é penhorado um bem de um devedor na fase de cumprimento de sentença, e esse devedor é tornado depositário, e quando o adjudicante ou o arrematante quer haver esse bem desaparece. E aí há uma espécie, podemos dizer, de execução, por exceção, nestes dois casos, do devedor para coagi-lo, licitamente a pagar o que deve ou a entregar o que deve. É uma exceção ao princípio, da realidade da execução, ou seja, que a execução sempre deve incidir sobre o patrimônio e não sobre a pessoa do devedor. Então, o habeas corpus era muito utilizado na Justiça do Trabalho em caso de prisão do depositário infiel, daquele que tinha um bem em sua guarda e quando é requisitada a sua entrega, não
havia essa entrega, né? Essa entrega era obstada porque o bem sumia. Bom, no entanto, no julgamento do recurso extraordinário 466.343-1 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, foi paralisada toda e qualquer legislação infraconstitucional que regulamentava a prisão do depositário infiel, justamente por ter o Supremo julgado ela incompatível com o que diz o Pacto de San José da Costa Rica, que prevê a prisão civil apenas nos casos de devedores de alimentos, não prevendo no caso de depositário infiel. Muito embora esse foi o raciocínio, né, do Supremo, esteja previsto na Constituição Federal a prisão do depositário infiel, toda legislação infraconstitucional resta paralisada frente ao que dispõe o Pacto de San José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos que ingressou no país, né, foi recepcionado no país com status supralegal por tratar de uma matéria de direitos humanos. Bom, e o CPC de 2015 não tratou novamente da prisão do depositário infiel. Hoje o habeas corpus, então, na Justiça do Trabalho é muito pouco usado. Há dois casos interessantes e emblemáticos de dois jogadores de futebol nos HCs 1000462-85.2018 e HC 3981-95.2012, em que o Tribunal Superior do Trabalho deferiu liminares, né, permitindo que jogadores de futebol se transferissem de um clube para o outro, né, em razão de descumprimento, né, de obrigações trabalhistas, sob a justificativa de que o clube devedor das obrigações trabalhistas, a não permitir a transferência desse jogador, violava a liberdade, o direito à liberdade do trabalho previsto no inciso 13 do artigo 5º da Constituição. São bem curiosas as decisões. Prevê-se também a competência para o habeas data, né, que é a ação constitucional, já de índole cível, para que o seu autor, o impetrante, tenha ciência de suas informações de caráter pessoal e não de terceiros. As informações têm que ser de caráter pessoal do impetrante e não de outras pessoas. Ou então, retifique aquelas informações que estiverem registradas de modo incorreto em bancos de dados públicos ou, mesmo se não for público, tiverem um caráter público. O seu uso no âmbito trabalhista pode ser exemplificado com os cadastros e bancos de dados alimentados em razão da existência de uma relação de emprego, como o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, e outros tantos cadastros, né? Caso seja solicitado do banco, né, as informações e haja uma negativa da administração, em primeiro lugar, ou haja uma negativa de correção dos dados que foram grafados incorretamente. E, por fim, os mandados de segurança, né, no âmbito da Justiça do Trabalho. O mandado de segurança tem um uso muito mais amplo. O mandado de segurança é a ação também de índole cível que busca, né, garantir a tutela do direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele direito, né, que pode ser comprovado de plano, tanto que não se faz prova, né, oral, prova pericial e um mandado de segurança, né? E isso deve vir de uma maneira pré-constituída pela prova documental. Então, busca-se garantir um direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou pessoa jurídica de direito privado no exercício, né, de atribuições públicas, como através de outorga, concessão, delegação. É importante dizer
que o mandado de segurança pode ser manejado contra autoridades, atos de autoridades administrativas que estão sob a jurisdição trabalhista. Exemplo, um ato de um auditor fiscal do trabalho, ilegal ou abusivo de poder, que é da competência esse mandado de segurança, do âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro grau, né? Ou mesmo atos de juízes e tribunais do trabalho, né? Atos inclusive jurisdicionais, que podem ser submetidos às instâncias superiores por meio da impetração do mandado de segurança. Esse ato jurisdicional, por exemplo, irrecorrível, né? Causa um dano grave, de difícil ou de incerta reparação, e é ilegal ou abusivo de poder. Ele pode ser submetido pelo crivo do mandado de segurança às instâncias superiores. Tanto que se tem, né, pela súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho, a possibilidade de se impetrar um mandado de segurança em caso de indeferimento, né, da tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar, e por extensão também do deferimento àquela parte que foi prejudicada pelo deferimento da tutela. Então há uma previsão expressa, né? Logicamente que o manejo de mandados de segurança contra decisões interlocutórias no processo de trabalho é algo excepcional, de exceção. Mandado de segurança não é sucedâneo recursal. Bom, o inciso seguinte, que é o inciso 5º, trata dos conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o estabelecido no artigo 102, inciso 1º, linha O da Constituição Federal. Ou seja, se houver um conflito entre dois juízes do trabalho, entre um tribunal regional do trabalho e outro tribunal regional do trabalho, entre um tribunal regional do trabalho e um juiz do trabalho de outro tribunal regional do trabalho, esse conflito será resolvido no âmbito interno da Justiça do Trabalho. Por exemplo, dois juízes do trabalho entram em conflito e eles pertencem ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho. Quem resolverá? É este Tribunal Regional do Trabalho, ao qual ambos pertencem. Um conflito entre dois juízes do trabalho de tribunais regionais distintos, por exemplo, Minas e Goiás. Quem vai resolver? É o Tribunal Superior do Trabalho, pois nem o de Minas está submetido ao Tribunal de Goiás, nem o de Goiás ao de Minas. Então, quem vai solver esse conflito é o Tribunal Superior, administrativamente comum aos dois, e jurisdicionalmente também. Então, será o Tribunal Superior do Trabalho. Conflito entre dois tribunais regionais do trabalho, quem resolve também é o TST. Agora, pode ocorrer uma questão curiosa, o conflito entre um Tribunal Regional do Trabalho e um juiz de primeira instância de outro regional. Quem solve isso também é o TST, pois este juiz de outro regional não está submetido ao Tribunal Regional do Trabalho, ou vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho, com o qual entrou em conflito. Regra, né? Juiz vinculado a determinado tribunal nunca entra em conflito com este, pois, né, aí prevalece o princípio da hierarquia. Então, um juiz de Minas nunca entra em conflito com o Tribunal de Minas, pois prevalece o princípio da hierarquia. Daí, ninguém entra em conflito com o TST, pois o TST é o Tribunal Trabalhista, né, máximo no âmbito da hierarquia da Justiça do Trabalho. É importante deixar claro que conflitos entre juízes, tribunais do trabalho e tribunais do trabalho, tribunais regionais, com quaisquer órgãos de outras justiças, é resolvido por força do artigo 105 da Constituição pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, cabe ao Superior Tribunal de Justiça a resolução dos conflitos de competência entre juízes ou tribunais de justiças distintas. Bom, agora, o TST, se envolver o Tribunal Superior do Trabalho e qualquer outro juiz ou tribunal de justiça distinta, e aí é a exceção do inciso 5º, esse conflito vai ser resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 1º, linha O, pois compete ao Supremo Tribunal Federal
processar os conflitos de competência que envolvam tribunais superiores. Bom, o inciso 6º trata das ações de indenização, aí fala por dano moral, mas o inciso disse menos do que deveria dizer. Trata do dano também extrapatrimonial, que não engloba só o dano moral, mas o dano estético, o dano existencial. O dano extrapatrimonial é todo aquele que não se refere a bens que não são quantificáveis, né, economicamente, como a honra, a imagem, a existência, projeto de vida, estética, né? Então, as ações por dano extrapatrimonial e patrimoniais, né, que decorrem das relações de trabalho. Por exemplo, as ações que se referem a acidentes e doenças ocupacionais no âmbito do trabalho, né? Inclusive há uma súmula, que é a súmula vinculante número 22 do STF, que diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de danos morais, e leia-se, extrapatrimoniais e patrimoniais decorrentes de acidentes ou doenças ocupacionais após a promulgação da emenda constitucional 45. Bom, também são outros exemplos, né? Então, são os danos extrapatrimoniais, danos morais, estéticos, existenciais, os danos por emergentes, patrimoniais emergentes, aqueles quantificáveis de pronto, os lucros cessantes, que envolve aquilo que, em razão da redução da capacidade, vai deixar esse empregado de ganhar, e também outros tipos, como indenizações por danos morais, por assédio moral, reiterado descumprimento da legislação trabalhista e de pagamento de salários e rescisão. Isso aí vai variar conforme o caso, de qual direito e quanto tempo. No caso, uma indenização por dano patrimonial, por depredação do patrimônio do empregador e várias questões, né? Então, essas indenizações se decorrem das relações de trabalho, compete à Justiça Trabalhista. Bom, o inciso 7º trata das ações relativas às penalidades administrativas oriundas das fiscalizações de trabalho. Aí vale, né? E aí a fiscalização do trabalho é aquela realizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, hoje, né? Composta pelos fiscais do trabalho, que faz a fiscalização daqueles dispositivos da CLT e das normas regulamentadoras de proteção ao trabalho, normas de segurança, saúde e medicina do trabalho. Bom, caso haja alguma irregularidade, né, nessas normativas, o auditor fiscal que normalmente deve observar o critério da dupla visita. Há exceções, claro, mas normalmente observa o critério da dupla visita. Ele, caso constate essas irregularidades de modo insanável, vai lavrar um auto de infração. Administrativamente pode o empregador se defender, né, no âmbito administrativo. Caso não logre êxito, né, esse auto de infração será convertida numa multa. Essa multa, né, essa penalidade, se não paga, vai ser inscrita em dívida e vai originar uma certidão de dívida ativa, que pode ser executada, que vai ser executada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como dívida ativa não tributária, né? E vai ser ajuizada uma ação de execução fiscal no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho tem essa competência para proceder à execução das execuções fiscais das multas aplicadas, das dívidas ativas decorrentes das multas aplicadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, né? E também, né, esse empregador, caso não concorde com esse auto de infração, ele pode ajuizar também ações anulatórias de autos de infração. E aí ele vai discutir, né, questões formais e até materiais da lavratura deste auto de infração. Por fim, o inciso 8º trata da execução de ofício das contribuições previdenciárias decorrentes das parcelas de natureza remuneratória constantes na sentença e, por extensão, conforme também previsto na súmula vinculante 53 do Supremo Tribunal Federal, das parcelas de natureza remuneratória
previstas no artigo 28, lá enumera as parcelas trabalhistas de natureza remuneratória, previstas no artigo 28 da Lei 8.212, né, que é a Lei de Custeio da Previdência. Bom, essa execução das contribuições previdenciárias é limitada somente às parcelas de natureza remuneratória que constem expressamente do dispositivo da sentença ou da discriminação das parcelas do acordo homologado tão somente. Conforme a súmula vinculante 53, a execução de ofício das contribuições sociais previdenciárias, ela não abarca as contribuições mês a mês do período do vínculo, ou seja, aquelas que o empregador deveria, seja como devedor ou como responsável tributário com relação à cota do empregado, deveria ter recolhido, né, mês a mês. Não, a Justiça do Trabalho só tem competência material para executar as contribuições previdenciárias que incidirem sobre as parcelas que expressamente forem deferidas na sentença ou constarem no acordo homologado. Por fim, o inciso 9 é uma cláusula de abertura e traz a possibilidade de que a lei infraconstitucional preveja outras competências materiais para a Justiça do Trabalho, como a prevista no artigo 652 da CLT, que trata da pequena empreitada. Normalmente empreitadas de pequeno valor, não realizadas com intuito empresarial, em que o pequeno empreiteiro é operário ou artífice. A hipossuficiência dele é muito comparada à de um empregado ou um trabalhador diverso do empregado, mas que tem uma hipossuficiência marcante. Gente, no próximo vídeo trataremos sobre a competência territorial trabalhista. Obrigado.